Nesta sexta-feira, o Brasil registrou mais 885 mortes e 40.556 casos, somando 125.584 mortes e mais de 4.086.000 casos confirmados da doença do coronavírus de 2019. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 856. Desde 12 de agosto está abaixo de 1.000. Só 3 estados apresentam tendência de alta: Amazônia, Rondônia e Tocantins. 12 estão em estabilidade, o Distrito Federal e outros 11 estados estão em baixa. No mundo, o total de casos confirmados passou de 25 milhões e meio, com mais de 873 mil mortes e quase 18 milhões e 800 mil pacientes curados. Dos quase 7 milhões de doentes em tratamento, 1% está em estado grave. A taxa de mortalidade dos casos encerrados ficou em 4%. Desde o início da pandemia, os Estados Unidos tiveram mais de 6 milhões e 200 mil casos confirmados e 187.750 mortes por Covid-19. Pela última previsão da Universidade de Washington em Seattle, o total de óbitos pode mais do que dobrar até janeiro, chegando a 410 mil, com 3 mil mortes por dia em dezembro. Atrás nas pesquisas, o presidente Donald Trump pretende anunciar o início de uma campanha de vacinação antes das eleições, mas nem o chefe do programa de vacinas da Casa Branca acredita nisso, e o diretor da revista médica The Lancet, Richard Horton, acusou Trump de mentir deliberadamente. A Organização Mundial da Saúde só espera vacinação em massa em meados do próximo ano. Sob pressão de Trump, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos enviou mensagem às secretarias estaduais e municipais de saúde pedindo que se preparem para iniciar a vacinação em 1º de novembro, 2 dias antes das eleições. Para o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, o mais famoso epidemiologista do país, é difícil, mas não impossível. Desde o início da pandemia, o governo Trump investiu 9 bilhões no desenvolvimento de vacinas, cerca de 47 bilhões 710 milhões de reais pelo câmbio de hoje. É uma medida correta, uma tentativa de se recuperar depois que o presidente subestimou a periculosidade do novo coronavírus e declarou mais de 20 vezes que a situação estava sob controle. Na quinta-feira, o principal assessor do programa de vacinas da Casa Branca, Dr. Moncef Slaoui, considerou muito improvável, mas não impossível, que uma vacina esteja disponível no fim de outubro. O médico entende que a chance é muito, muito pequena, mas ressalva que seria irresponsável não estar preparado. No mundo inteiro, há 321 vacinas em desenvolvimento, 91 sendo testadas em animais e 37 sendo testadas em seres humanos, inclusive no Brasil. 9 estão na terceira fase de testes e 3 foram aprovadas para uso limitado, uma na Rússia e 2 na China. Os especialistas advertem para o risco de aprovação prematura. O governo do Paraná fez um acordo com a Rússia e o Instituto Butantan, do governo estadual de São Paulo, participa dos testes de uma vacina chinesa. A mais promissora está sendo desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra. O governo federal negociou para que a Fundação Oswaldo Cruz fabrique esta vacina aqui no Brasil. A Universidade Federal do Estado de São Paulo, Unifesp, faz parte dos testes. As vacinas que estariam na corrida para uma aprovação de emergência nos Estados Unidos são dos laboratórios Moderna e Pfizer, esta última desenvolvida em conjunto com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. A Moderna, Pfizer e a Johnson & Johnson prometeram não pedir a aprovação do governo antes da conclusão dos testes para garantir que suas vacinas serão seguras e efetivas. Nesta sexta-feira, a revista The Lancet publicou um estudo sobre a vacina da Rússia, chamada de Sputnik V ou Sputnik V, reconhecendo que gerou uma resposta imunológica consistente, sem efeitos colaterais graves. Quando o ditador Vladimir Putin anunciou o início da vacinação em outubro, provocou forte reação negativa. A
A Organização Mundial da Saúde declarou que só teria recebido o relatório sobre a primeira fase de testes. O Instituto Gamaleya, responsável pelo desenvolvimento da vacina russa, alegou que a legislação do país só permite a divulgação dos estudos numa fase mais avançada do processo. Mas a terceira fase de testes em grande escala, em milhares de pessoas, só começou em 28 de agosto. Há suspeita de que a população seja usada como cobaia. A economia dos Estados Unidos criou em agosto 1.370.000 postos de trabalho, a mais do que fechou, revelou nesta sexta-feira o relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho. A taxa de desemprego, medida em outra pesquisa, caiu de 10,2% para 8,4%. Em abril, chegou a 14,7%. Cerca de 29 milhões de americanos estão recebendo algum tipo de auxílio-desemprego e o número de trabalhadores empregados é hoje 52% do que era em fevereiro, antes do impacto econômico da pandemia. O preço do barril do petróleo caiu abaixo de $40 por causa da crise mundial. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela sua atenção.